Shalom, shalom pessoal, vamos para mais um estudo diário e semanal da Parashá, à luz da sabedoria todo dia, pelos ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a sexta Parashá. Nós estamos entrando em uma nova Parashá, a sexta Parashá do livro de Números, a Parashá Hukat. As últimas viagens pelo deserto. E essa Parashá nós vamos encontrar lá em Números 19, 1 a 22, 1. A sexta Parashá do livro de Números começa com a lei ou decreto Hukat em hebraico, relativo ao processo de purificação necessário para sair do estado de impureza ritual que uma pessoa contrai ao fazer contato com o cadáver humano. Em seguida, a narrativa da Torá avança até os últimos anos da viagem do povo judeu no deserto, quando chegam às portas da terra de Israel. Hoje nós vamos para a segunda leitura. E a segunda leitura está lá em Números 19, 18 a 26, que nos diz assim: Deus ordenou ao povo judeu permanecer acampado no limite com a terra de Israel durante os 19 anos posteriores à rebelião de Corá. Em seguida, os judeus vagaram pelo deserto outros 19 anos até que chegaram aos limites do reino de Edom. No dia 10 de Nissan, do ano de 2487, faleceu a irmã de Moshe, Miriam, a fonte de água do povo judeu. O manancial milagroso que os acompanhava pelo deserto desapareceu subitamente, porque este existia apenas por mérito dela. Deus logo o restaurou para o povo judeu pelo mérito de Moshe. Fazer o que não é o nosso trabalho. A comunidade não tinha água e por isso uniram-se contra Moshe e Arão. O alimento nutre o corpo, mesmo assim o corpo ainda precisa da água para absorver os nutrientes contidos em tal alimento. De forma análoga, o alimento da alma é a Torá e a sua água a capacidade que ela tem de influir em todas as facetas da nossa personalidade, em todo tipo de pessoas e em todos os aspectos da vida. Quando no Egito a existência do povo judeu se encontrou ameaçada, Miriam foi quem assegurou o surgimento de uma nova geração de judeus que haveria de continuar a missão de Deus. Ela encorajou o povo judeu a seguir gerando filhos e também salvou os recém-nascidos do decreto do faraó. Seus esforços para assegurar que a Torá continuasse fluindo até a geração seguinte deram origem ao manancial que só existia graças a seu mérito. Com a morte de Miriam, Moshe teve de assumir o papel dela. Isto nos ensina que quando outros judeus se encontraram em perigo físico ou espiritual, devemos buscar ajudá-los de toda forma possível, por mais que tal tipo de assistência não seja o nosso forte. Quando ajudamos aos demais, Deus, por sua vez, nos ajuda em nossas necessidades. Então, fazer o que não é o nosso trabalho. Esse é o tema central da mensagem de hoje, dessa segunda leitura da Parashá Hukat. Aqui, Deus, ele mostra que houve a rebelião de Corá e, posterior a essa rebelião, eles receberam um decreto que ainda ficariam vagando no deserto por alguns anos. E aqui ele se encontra nos limites de Edom e permaneceram por 19 anos. Então, aqui ainda nos fala que esse povo, o povo judeu, o povo hebreu na época, eles tinham um manancial de águas que os acompanhavam durante toda a sua peregrinação no deserto. E aqui nos mostra claramente que esse manancial ele existia unicamente pelos méritos de Miriam. Miriam, quando eles ainda estavam escravos na terra do Egito, ela foi uma peça central, fundamental, para que a geração de hebreus continuasse a existir. O seu pai, Arão, com a sua mãe, Joquebede, eles, na época da escravidão do Egito, eles se separaram e o pai decidiu não mais procriar, não mais ter filhos em função do sofrimento que eles viviam na escravidão. No entanto, Miriam chamou a atenção do seu pai. Ela, enquanto filha, se colocou na posição de adverti-lo que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à escravidão, eles não podiam nunca deixar de acreditar no Deus único, no Deus uno. E
A forma de demonstrar essa fé seria dando prosseguimento à existência desse povo. E, no entanto, ele ouviu a sua filha, ele voltou às relações com a sua esposa e os filhos começaram a nascer, não só dele, mas de todas as pessoas que estavam afastadas nessa comunidade. E daí o que acontece? Miriam e a sua mãe, elas eram as parteiras e receberam um decreto do faraó, aonde os meninos que nascessem, né, as crianças que nascessem meninos hebreus, eles deveriam ser mortos após nascerem. Mas Miriam, ela foi desobediente à ordem daquele faraó. E, no entanto, ela preservou não só a vida do seu irmão Moshe, mas a vida de todos os meninos hebreus que nasceram naquela situação de escravidão. E ela foi fundamental para que a posteridade daquele povo subsistisse. E Miriam, ela esteve ali o tempo todo, ainda quando a mãe teve que forçadamente colocar o seu filho Moshe no cesto para que fosse levado, conduzido pelo rio, ela estava ali o tempo todo ao lado do irmão, confiante em Deus, que Deus iria prover um meio de fazer com que o seu irmão sobrevivesse, e assim aconteceu. O que acontece? Aqui nós somos chamados a fazer o que não é o nosso trabalho, da mesma forma que Miriam, ela exerceu uma posição firme e fez aquilo que não era a obrigação dela, nós também somos convidados a fazer isso no nosso dia a dia. Somos convidados a fazer o bem, independente de quem sejam as pessoas. Aqui estava explicitamente o mérito de Miriam, através da sua fonte de água que jorrava no deserto, através daqueles atos de bondade, aqueles atos que ela fez anteriormente na vida dela. Aqui chegou o momento de Deus abençoá-la grandemente, não só ela, mas todo o povo. Aqui está a importância de fazermos bondade, porque a bondade que nós fazemos, ela não somente nos alcança, mas ela alcança a todos que estão ao nosso redor. Miriam faleceu e junto com ela o poço secou, porque ele existia pelo seu mérito. No entanto, Deus, em sua infinita benevolência e misericórdia, apesar do povo ter se rebelado contra Moshe mais uma vez, de ter reclamado de que não tinha água, e de ter acusado ele de ter levado o povo para morrer naquela situação no deserto, eles esqueceram de que ainda existia um justo, um tzadikim, no meio do povo. E Deus suscitou Moisés para que ele fosse e fizesse com que a rocha voltasse a jorrar um manancial de água, mas dessa vez não mais pelos méritos de Miriam, mas sim pelos seus próprios méritos. Então, aqui está explicitamente a importância de nós sermos fiéis às diretrizes daquilo que o Eterno quer de cada um de nós, que nós tenhamos em mente e em nossos corações, de que nós devemos ser um canal, ser um cli que absorve as bênçãos e que também faz com que essas bênçãos fluam para todos os que estão ao nosso redor. Da mesma forma que Miriam e Moshe foram esse canal de bênção para aquele povo, nós também somos chamados a fazer os nossos atos de bondade. Uma hora eles vão retornar para nós. Pode não ser no momento exato que você está fazendo a bondade, mas durante a sua vida, Hashem vai prover com que aquela bondade um dia retorne para você e seja uma bênção não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Shalom, shalom, gratidão e até o próximo estudo.